Bom dia, alunos. Vamos então iniciar aí com as atividades complementares. A primeira atividade diz o seguinte: uma escova de dentes tem 15 centímetros de comprimento. Quantos milímetros mede essa escova? Então, observem o seguinte: as unidades de comprimento estão aqui: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que vocês tiverem atividades como esta aqui, vocês deverão escrever ao lado as unidades de medidas para vocês visualizarem aí, né, se você tem que caminhar para a direita ou para a esquerda, que fica bem mais fácil. Então, veja só, se a escova mede 15 centímetros e quer saber a medida dela em milímetros, então veja só, de centímetros para milímetros, nós estamos saindo de uma unidade maior para uma menor. Então, nós utilizamos da multiplicação por 10, porque eu caminhei apenas uma casa. Então, 15 vezes 10, 150 milímetros. Depois, a letra B. Uma avenida mede 5.500 metros de comprimento. Quantos quilômetros tem essa avenida? Então, agora, nós estamos em metro e vamos para quilômetro. Então, observem que metro para quilômetro. Estamos saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, a gente caminha, né, no sentido esquerda. Então, quantas unidades? Ó, 1, 2, 3. Por isso, eu coloquei aqui divisão por 1.000. 5.500 dividido por 1.000, nós contamos. Podemos cortar os dois zeros do 1.000 com os dois zeros de 5.500, dividindo 55 por 10, eu conto uma casa e ponho a vírgula, nasce uma vírgula. Então, 5,5 quilômetros. A letra C. A distância entre a escola e a casa de Pedro é de 2,3 quilômetros. Quantos metros são? Então, está aqui em quilômetro, né? E nós vamos estar perguntando em metro. Então, de quilômetro para metro, saímos de uma unidade maior para a menor, multiplicamos. Como são 3 casas, multiplicamos por 1.000. Então, aqui, como existe uma vírgula, nós vamos caminhar uma casa, a vírgula cai, né? Ficando 23, e as outras duas completamos com 0. Então, 2,3 quilômetros é o mesmo que 2.300 metros. Letra D. Um dicionário tem 8 centímetros de espessura. Quantos milímetros são? Então, de centímetro para milímetro, saindo de uma unidade maior para menor, usamos a multiplicação por 10. Então, 8 vezes 10 são 80 milímetros. E a letra E. A altura de um homem é de 170 centímetros. Qual a altura em metros? Então, veja só, de centímetro para metro, saindo de uma unidade menor para uma unidade maior, né? Então, nós usamos a divisão, como são 2 casas, dividimos por 10. Dividir aqui por 10, né? Dividir aqui por 100. Você corta um 0, sobrou 17. Dividido por 10, vai nascer uma vírgula. Então, 1,7 ou 1,70 metros, que é a mesma coisa aqui, com o 0 ou sem o 0. Depois, na questão número 2, Cláudia usou 12,25 metros de tecido para fazer 5 blusas.
gastou a mesma quantidade de tecido em cada blusa. Quantos centímetros de tecido gastou cada blusa? Então, veja só, a quantidade de tecido está em metro e a pergunta está sendo feita em centímetro. Então, já vou passar de metro para centímetro. De metro para centímetro, nós vamos utilizar da multiplicação por 100, saindo de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, 12,25 vezes 100, nós caminhamos com a vírgula para a direita. 1, 2. A vírgula cai, ficando 1.225 metros. Metros não, centímetros. Me enganei aqui. Centímetros. Agora dividimos 1.225 dividido por 5, vai dar exatamente 245 centímetros gastou para cada blusa, ok, gente? Depois a terceira questão. 3 meninos subiram numa balança e ela marcou 122 quilogramas. João desceu da balança e o mostrador indicou 81 quilômetros. Depois Hugo também desceu e o mostrador marcou 1 quilograma a menos que o peso de João. Qual o peso de João, Hugo e Felipe? Então, os 3 meninos pesam 122 quilogramas, certo? E aí, um deles, que foi João, desceu. Então, quando ele desceu, a balança marcou 81 quilos. Então, 122 menos 81, né, significa que a balança diminuiu 41 quilos, ou quilogramas, né? A gente pronuncia quilos, que é o popular, né? Mas, na verdade, né, a unidade padrão é o quilograma. Então, eu descobri que esses 41 quilogramas é o peso de João. Depois, o Hugo desceu, né? E o mostrador marcou 1 quilo a menos que o peso de João. Então, se o João pesa 41 quilogramas e marcou 1 quilo a menos, significa que o Hugo, né, pesa 40 quilogramas. Agora está faltando saber o peso do Felipe. 122 quilogramas, menos 41 quilogramas, que é o do João, menos 40 quilogramas, que é o do Hugo, sobraram 41 quilogramas, que é o do Felipe. Então, nós identificamos que o João e o Felipe pesam 41 quilogramas e o Hugo 40 quilogramas. Ok, gente?